Vivemos em uma sociedade onde quase ninguém se mostra como realmente é. O sorriso simpático, o elogio forçado, o aperto de mão firme demais, o parabéns que soa mais como uma acusação do que como uma celebração. Tudo isso é parte de um grande teatro social que esconde a faceta mais incômoda do ser humano: a inveja. A inveja é uma das forças mais antigas e silenciosas que moldam as relações humanas. É um sentimento que raramente é confessado, mas que se manifesta de maneira disfarçada, velada, e que, quando não reconhecido, dá origem à falsidade. A personalidade dupla, ao amigo que elogia na sua frente, mas que torce pelo seu fracasso nos bastidores. Essa inveja não é só um sentimento individual, mas uma engrenagem social. Pense no colega de trabalho que aplaude a sua promoção, mas que no fundo mastiga ódio, porque vê a sua ascensão como a prova viva da própria estagnação. Ou no amigo que diz estar feliz pelo seu novo relacionamento, mas que silenciosamente torce para que você se decepcione, porque a sua felicidade é um espelho cruel para a solidão dele. A falsidade nasce exatamente aí, no conflito entre o que a pessoa sente e o que ela precisa mostrar para manter a própria imagem social. O curioso é que a inveja não se alimenta do que você perde, mas do que você ganha. Não é sobre querer o que você tem, mas sobre não suportar que você tenha e o outro não. É uma dor que nasce da comparação, da eterna competição invisível entre pessoas que se dizem amigas, familiares ou colegas, mas que na verdade se medem em cada detalhe. Essa comparação constante cria um campo fértil para as personalidades duplas. O invejoso precisa fingir para sobreviver, porque admitir a inveja é assinar um atestado de inferioridade. Então ele veste a máscara da simpatia, distribui palavras bonitas, mas nos bastidores lança indiretas, espalha boatos, torce por tropeços. A falsidade é, portanto, a irmã gêmea da inveja. Onde existe uma, quase sempre a outra aparece. O invejoso é falso porque precisa esconder o veneno que carrega. O falso é invejoso porque a sua máscara não é apenas para agradar, mas para competir silenciosamente. Essa dinâmica cria ambientes sociais carregados, onde nada é dito de forma clara, onde todo sorriso pode ser uma ameaça e toda amizade pode esconder segundas intenções. E é nesse terreno obscuro que nascem as personalidades duplas. A pessoa que se apresenta como amiga leal, mas que, em outro círculo, ridiculariza ou diminui você. O colega que se mostra parceiro no projeto, mas que na primeira oportunidade tenta puxar o tapete. Essa duplicidade é tão antiga quanto a própria humanidade. As escrituras, os filósofos e os grandes pensadores sempre alertaram sobre o coração humano dividido, sobre o perigo de confiar cegamente em quem nunca mostra coerência entre discurso e atitude. O invejoso, no fundo, não é apenas alguém que deseja o que você tem. Ele é alguém que deseja secretamente que você não seja quem é. Ele não suporta o reflexo da sua coragem, da sua disciplina, do seu sucesso, porque cada conquista sua é um lembrete doloroso daquilo que ele não teve coragem ou capacidade de buscar. Mas aqui está o ponto central. A inveja não é apenas um problema dos outros. Todos nós, em algum momento, já sentimos o desconforto de ver alguém conquistar algo que desejávamos. A diferença está em como lidamos com isso. O homem forte transforma a inveja em inspiração, olha para a vitória do outro como combustível para a própria jornada. O homem frágil deixa que a inveja se torne ressentimento e, nesse processo, cria a máscara da falsidade. Ele não admite a própria fraqueza, então prefere atacar o outro em silêncio. A sociedade atual, obcecada por aparências, redes sociais e validação externa, apenas potencializou esse fenômeno. Nunca foi tão fácil criar uma personalidade dupla, uma no Instagram, cheia de felicidade, sucesso e conquistas, e outra na vida real, repleta de frustração, insegurança e ressentimento. Nunca foi tão simples fingir que admira, curte, comenta e compartilha a vida alheia, enquanto no íntimo torce para que aquela pessoa fracasse. O teatro social se digitalizou, mas a essência continua a mesma: falsidade movida pela inveja.
como exatamente a inveja se transforma em atitudes dissimuladas, em sorrisos falsos, em personalidades duplas. A chave está na insegurança. Todo invejoso é, antes de tudo, um inseguro. Ele olha para si mesmo e não encontra algo sólido para sustentar sua autoestima. Então, ao invés de construir, ele compara. Ao invés de trabalhar, ele critica. Ao invés de admirar e aprender, ele inveja e sabota. A falsidade é a estratégia de defesa do inseguro. Ele sabe que, se demonstrar abertamente o ressentimento, será visto como pequeno, mesquinho, derrotado. Então, para não perder capital social, ele finge. Ele diz parabéns, mas o tom é frio. Ele diz que bom por você, mas logo emenda um comentário sutil que tenta diminuir a sua conquista. Ele se mostra amigo, mas coleciona informações suas apenas para usá-las contra você na hora certa. A falsidade é a arte da manipulação disfarçada de simpatia. Nos ambientes sociais isso cria dinâmicas perversas. O invejoso falso não apenas deseja o seu fracasso, mas muitas vezes trabalha ativamente para provocá-lo. Espalha boatos, distorce fatos, exagera pequenos erros, semeia desconfiança nos outros. Ele age como um parasita social. Precisa sugar a energia do outro para sentir algum alívio para sua própria inferioridade. Essa é a essência da personalidade dupla. No palco, ele se apresenta como aliado. Nos bastidores, ele conspira como inimigo. Esse fenômeno é ainda mais evidente em tempos de redes sociais. Quantas vezes você já não viu alguém que curte todas as suas fotos? Comenta com emojis sorridentes, mas que em conversas privadas desmerece você? Quantas vezes um colega de trabalho compartilha sua vitória no LinkedIn, mas nos corredores da empresa murmura que você não merece? Esse é o teatro moderno da falsidade. Um espetáculo de aplausos públicos e ataques privados. É importante entender que a falsidade não existe sem plateia. O falso precisa de público para sustentar sua máscara. Ele precisa que os outros acreditem que ele é leal, simpático, justo. É por isso que ele é tão convincente. Mas, como todo ator medíocre, cedo ou tarde ele se trai. A falsidade tem prazo de validade, porque ninguém consegue sustentar duas personalidades para sempre. Uma hora a máscara cai, e quando cai, revela não apenas a inveja, mas também a fraqueza, a covardia e a mediocridade. E aqui está a grande ironia. A falsidade não destrói a vítima, mas sim o falso. Quem é alvo da inveja pode até sofrer, pode até ser prejudicado em alguns momentos. Mas quem vive de máscara está condenado a uma existência miserável. Ele nunca poderá ser autêntico, nunca poderá relaxar, porque vive na constante tensão de manter a farsa. O invejoso falso vive escravo do olhar alheio, sempre precisando disfarçar, manipular, fingir. No fundo, é um prisioneiro de si mesmo. É por isso que o homem forte nunca deve perder tempo tentando agradar os falsos. Reconheça-os, identifique-os, mas não se deixe enredar pelo jogo deles. A pior punição para o invejoso não é o confronto, mas a indiferença. Quando você segue crescendo, vencendo, avançando, sem dar espaço para as picuinhas, você expõe o falso pelo contraste. Enquanto ele se contorce em veneno, você avança em silêncio. Enquanto ele gasta energia para mascarar a própria mediocridade, você gasta energia para construir grandeza. No fim, a falsidade é uma confissão. Ela revela que aquela pessoa olha para você e enxerga algo que gostaria de ser, mas não consegue. O sorriso falso, o parabéns gelado, a amizade de fachada menos. Tudo isso é uma máscara para esconder uma verdade simples. A sua existência expõe a fraqueza dele. E isso é um fardo que ele nunca terá coragem de admitir. Chegamos ao ponto final. O que fazer diante desse cenário? Como lidar com a faceta oculta da inveja, com a falsidade e com as personalidades duplas que cercam todo homem que decide crescer, vencer e se destacar? O primeiro passo é a consciência. Você precisa aceitar que a inveja existe, que ela é natural
mas que também é destrutiva. Precisa entender que nem todo elogio é sincero, nem toda amizade é leal, nem todo sorriso é verdadeiro. Quando você reconhece isso, você deixa de ser ingênuo e passa a enxergar a vida social com olhos mais estratégicos. O segundo passo é a observação. A falsidade sempre deixa rastros. Repare nas incoerências. Quem te elogia em público, mas te desmerece em pequenos comentários? Quem aplaude suas conquistas, mas nunca celebra de verdade? Quem sorri para você, mas nunca vibra pelo seu crescimento? Os falsos não conseguem manter a coerência por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a máscara escorrega. Cabe a você observar, analisar e não ignorar os sinais. O terceiro passo é a postura. Não confronte falsos em discussões abertas, porque eles são mestres em manipular plateias. A maneira mais eficaz de expor personalidades duplas é pela consistência da sua própria vida. Continue crescendo. Continue vencendo. Continue mostrando resultados. A máscara deles vai cair naturalmente, porque o contraste entre autenticidade e falsidade é impossível de esconder. O quarto passo é o corte estratégico. Não perca tempo com falsos. A vida é curta demais para gastar energia tentando consertar quem escolhe viver de máscara. Selecione com cuidado quem você deixa se aproximar, quem você permite que entre nos bastidores da sua vida. Lembre-se, falsidade só sobrevive com acesso. Sem acesso, ela morre de fome. Portanto, corte sem culpa. Afaste sem medo. Proteja sua energia como quem protege ouro. Por fim, o quinto passo é a autenticidade. O melhor antídoto contra a falsidade alheia é a verdade. Pessoal, seja autêntico, mesmo que isso incomode. Seja verdadeiro, mesmo que isso provoque inveja. Seja você mesmo, mesmo que isso cause desconforto em quem vive de máscara. Porque no fim, a vida não é sobre agradar os outros, mas sobre ser íntegro consigo mesmo. A falsidade pode enganar por um tempo, mas a autenticidade vence sempre no longo prazo. E é aqui que entra o convite. Se você já viveu situações onde percebeu claramente a falsidade, se já foi alvo da inveja, se já viu máscaras caírem diante de você, compartilhe sua história nos comentários. Essa comunidade é feita de homens e mulheres que buscam a verdade, a autenticidade e a força real, não as máscaras sociais. Ao compartilhar, você não apenas fortalece a si mesmo, mas também ajuda outros a reconhecer e lidar com essas personalidades duplas. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui não existe máscara, não existe falsidade. Não existe discurso enfeitado para agradar. Aqui falamos de vida real, de luta, de força, de masculinidade e de autenticidade. E quero você caminhando junto conosco. Então, clique no botão de inscrição. Deixe seu comentário com sua experiência e vamos construir juntos uma comunidade onde a verdade vale mais que qualquer sorriso falso.